Olá, meninos, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, essa seria a nossa 19ª aula, que seria para ser dada no dia 19. E nós tínhamos ficado de corrigir as atividades da página 32 e 33. Vocês leram o texto, a imagem das gramáticas, e aí, após a leitura desse texto, era para vocês fazerem as questões da página 32 e 33. Tá? Então, vamos para a correção. E aí, a número 1 começa assim. Possente, no início do texto, a imagem das gramáticas rebate dois falsos preconceitos em relação a elas. Mencione-os. E aí, o Círio vem dizer que são duas coisas que são falaciosas. Uma é a numerosa exceção de gramáticas e a outra as terminologias demais. E aí ele vem dizendo aqui no primeiro parágrafo que teriam numerosas exceções as gramáticas, que tem a regra e tem a exceção. Então, isso dificultaria, segundo a população, vamos dizer população, dificultaria o aprendizado da língua portuguesa. E a outra que teria muitas terminologias, mas já se falando assim do texto, depois ele vem dizendo que o português é como outra qualquer disciplina, que até mesmo a biologia tem mais terminologias do que o português, porque tem N números de fauna e flora, aqueles nomes estranhos que não é da minha alçada, e ele vem dizendo que a língua portuguesa não é diferente dessas outras matérias. A diferença é que criou-se esse preconceito de que gramática é difícil, de que a língua portuguesa é muito difícil, tem muita regra, muitas exceções. Então, a sugestão do Círio Possente aqui é dizer que nós precisamos enfrentar a língua portuguesa, a gramática, como qualquer outra disciplina, certo? E aí, a segunda questão, então, ficou duas respostas aí. A número 1, numerosas exceções, e a 2, terminologias demais. A segunda questão é: que solução fornece esse autor para corrigir a imagem negativa que geralmente se faz do estudo gramatical? A gente acabou já respondendo, né? A sugestão que ele dá é que a gente enfrente a gramática como qualquer outra disciplina, porque todas as disciplinas têm terminologias e têm suas exceções. Então, precisamos enfrentá-la como qualquer outra disciplina, certo? A número 3 diz o seguinte: o autor finaliza relembrando dois possíveis objetivos para se estudar gramática. Um deles é frequentemente esquecido, sítio. E aí, a sugestão que ele dá é estudar a gramática para conhecer alguma coisa da língua. Lembrando que a língua está sempre em constante mudança. Então, é preciso estudar essas mudanças o tempo todo. Porque quem constrói a língua é o povo, são os usos. Então, é preciso estudá-la o tempo inteiro, ok? Depois tem um texto aí, um passeio por idioma navegante, e tem as questões de 1 a 5 para a gente corrigir. Então, vamos lá. Número 1, da página 33. Com base na leitura do texto, assinale a opção verdadeira. Letra A. O nascimento de uma língua é indissociável de fatores políticos, históricos e sociais? Essa tá bem correta, né? Porque a língua não pode criar-se uma língua sem contar com política, com a história, com a sociedade. Não tem como. Vamos ver se tem uma outra mais completa do que essa. Letra B. O nascimento de uma língua surge da vontade única de um governante que deseja criar uma nova forma de expressão. Essas palavras que ou singularizam demais ou pluralizam demais, normalmente a questão está errada. Aqui está dizendo que é única vontade de um governador. A língua não depende de um governador, a língua depende de todos os usuários. Então, envolve-se todas as outras áreas. Então, essa não é. Letra C. O nascimento de uma língua dispensa a contribuição de outras línguas. Já podemos parar por aí, né?
Não é essa, porque não tem como criar uma língua do nada. A gente puxa, tem heranças de outras línguas. Letra D. O nascimento de uma língua é fruto de puro acaso. Nem a gente nasce no puro acaso, imagina uma língua. Não, não é essa. A resposta certa é a letra A, ok? Número 2. Justifique o uso do adjetivo navegante para designar a língua portuguesa no título do texto. Aqui o texto vem lembrando que a língua é navegante porque ela veio de navegações marítimas, né? Quando Portugal veio colonizar o Brasil, e lá nos Lusíadas, se eu não me engano, canto 10 mais ou menos, fala quando Portugal descobriu o Brasil. E aí trouxe essa língua, e as pessoas foram se adequando e aprendendo a falar. Então, a justificativa aqui é que usou navegante porque vem de um termo marítimo, porque afinal de contas, Portugal veio pelos mares para colonizar o país, ok? Número 3. Se os portugueses tivessem realizado suas conquistas pelo mundo utilizando aviões e não caravelas, por exemplo, que outro adjetivo poderia substituir o termo navegante presente no título do texto? Navegante vem de navios, né? De mar, derivado de mar. Então, se fosse de avião, a gente poderia usar o adjetivo viajante, que é independe se é de avião, se é de carro, se é de navio, independe. Então, viajante, eu ia falar navegante de novo. Viajante seria o termo mais adequado, ok? Número 4. Em navegante, que sentido você daria ao afixo ante, considerando em relação ao restante da palavra de que faz parte? Navegante é o mesmo que, por exemplo, estudante. É aquele que estuda. Então, navegante é aquele que navega, ok? É um adjetivo muito fácil de ser explicado, tá? Número 5. Considere a série de expressões a seguir. Em qual delas o mesmo afixo ante pode não ter sentido da palavra de que faz parte? Eu tenho população viajante, aí eu penso viajante, aquele que viaja. Música relaxante, relaxante, aquela que relaxa. C, pessoa tratante é aquela que trata ou distrata? É aquela que destrata. Então, não tem o mesmo sentido aí. Vamos ver se tem mais alguma. Ideia instigante, aquela que instiga. E B, fita isolante, aquela que isola. Então, a única que não tem sentido equivalente é a letra C, pessoa tratante, que deveria ser aquela que trata, mas não é aquela que destrata, é aquela que não cumpre o que fala, tá bom? Então, resposta aí, letra C. Agora, vocês têm algumas atividades a mais. Não, nós vamos entrar na parte dos léxicos agora. E aí, na próxima aula eu explico para vocês o conteúdo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.